Lição 5. Ler a Bíblia. Chegamos à lição 5. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça, nos fazendo crescer em vida. Vamos ver nessa lição sobre o ler a Bíblia. Um crente precisa orar, é ou não é? Precisa orar. Ele também precisa ler a Bíblia. A oração, vimos na lição anterior, é comparada à respiração. E a leitura da Bíblia? A que nós podemos compará-la? Podemos compará-la ao comer. Isso mesmo, ao comer. Ambos devem ser praticados diariamente por todos os crentes. Assim como todos os dias nós respiramos e comemos, nós também devemos orar e ler a Bíblia. Vamos ver em primeiro lugar sobre a origem da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz: toda a Escritura é soprada por Deus. A origem da Bíblia é Deus. Foi Deus que soprou as suas palavras de revelação por meio do seu Espírito para dentro e para fora dos autores das Escrituras. O que foi soprado não foram somente palavras, mas também Espírito. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21 diz: mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Visto que a Bíblia é o sopro de Deus, soprando as suas palavras de dentro dos homens por meio do seu Espírito, ela é o falar dos homens, falando a palavra de Deus, da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Portanto, a Bíblia é proveniente de Deus e foi escrita por certos santos do Velho Testamento, tais como os profetas, os líderes e os reis entre os israelitas, como também por vários santos do Novo Testamento, tais como os apóstolos e outros como Marcos e Lucas. E qual é o conteúdo da Bíblia? Bem, o conteúdo da Bíblia é tanto extensivo como inclusivo. Os dois aspectos principais desse conteúdo são a verdade e a vida. A verdade nos traz a revelação e o conhecimento de todas as realidades no universo, tais como a realidade de Deus, a realidade do homem, a realidade do universo, a realidade de todas as coisas da era presente, da era vindoura e da era eterna, e especialmente a realidade do Cristo, designado por Deus, e da Igreja, escolhida por Ele. A vida é Deus vindo para ser a nossa vida, fazendo com que sejamos regenerados, que cresçamos, sejamos transformados e sejamos conformados à imagem de Cristo, que expressa a Deus, a fim de que nos tornemos a expressão de Deus. Em João capítulo 17, versículo 17, diz assim: a tua palavra é a verdade. A palavra do Deus Pai é a verdade, é a realidade. Essa palavra do Senhor Jesus indica que a palavra de Deus na Bíblia é a verdade. Ela nos revela a realidade do próprio Deus e da sua economia para que a obtenhamos. Atos capítulo 5, versículo 20 diz: falai ao povo todas as palavras desta vida. Isso é um anjo que falou a Pedro, ordenando-lhe que pregasse as palavras de vida de Deus. As palavras de vida são as palavras da Bíblia que os apóstolos pregavam. Visto que as palavras contêm vida, elas podem suprir vida, e essa vida é o próprio Deus. Isso prova que o conteúdo principal da Bíblia não é somente a verdade, mas também a vida. Louvado seja o Senhor. Vamos ver agora sobre a função da Bíblia. João capítulo 5, versículo 39 diz: são elas mesmas, as Escrituras, é claro, que testificam de mim. São elas mesmas que testificam de mim. Foi o Senhor Jesus quem disse isso. A primeira função da Bíblia é testificar acerca de Cristo.
a primeira função da Bíblia é testificar acerca de Cristo. Cristo é o tema, Cristo é o conteúdo da Bíblia, e a Bíblia é a explicação e a expressão de Cristo. Cristo é a palavra viva de Deus, e a Bíblia é a sua palavra escrita. Cristo é a palavra viva de Deus, e a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Cristo, a palavra viva, é a realidade. Sem ele, as palavras escritas da Bíblia não passam de doutrinas vazias, de letras vãs. Todavia, sem a palavra escrita da Bíblia, como a sua expressão, Cristo, a palavra viva, seria abstrato, seria intangível. Portanto, devemos ler a Bíblia, se desejarmos conhecer a Cristo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz: as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por um lado, a Bíblia testifica acerca de Cristo. Por outro, torna-nos sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, revelando-nos o método da salvação de Deus em Cristo e o caminho da salvação do homem pela fé, para que saibamos como ser salvos. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que diz: tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, viva e permanente. A palavra viva de Deus na Bíblia é a semente de vida que nos capacita para obter a vida de Deus, para sermos regenerados. 1 Pedro ainda, capítulo 2, versículo 2 diz: como crianças recém-nascidas, desejai ardentemente o leite sem dolo da palavra, para que por ele cresçais para a salvação. O leite da palavra se refere, é claro, à palavra de Deus, que se torna o leite que se alimenta. Para as crianças espirituais recém-regeneradas, a palavra de Deus na Bíblia é o leite nutritivo, não é? É o leite que faz com que essas crianças espirituais cresçam. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segundo o contexto desse versículo, as palavras que saem da boca de Deus se referem às palavras de Deus na Bíblia. As palavras de Deus na Bíblia não são apenas o nosso leite espiritual, mas também o nosso alimento espiritual que nos nutre, a fim de que cresçamos e nos tornemos maduros. O Salmo 119, versículo 130 diz: a revelação das tuas palavras esclarece. A revelação das palavras de Deus esclarece. Uma vez que entramos na palavra de Deus, esta se abre, não é? Se desdobra para nós e nos dá luz, iluminando-nos e dando-nos sabedoria e revelação. Ainda no Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus na Bíblia não somente ilumina nossos corações e espíritos interiormente, para dar-nos sabedoria e revelação, mas também ilumina nossos passos e caminhos exteriormente, para que não nos percamos. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As palavras da Bíblia têm funções variadas. É ou não é? Olha aqui. Tem a função de ensinar, a função de repreender, a função de corrigir, a função de educar as pessoas na justiça,
Para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e completamente equipado para toda boa obra. Além das várias funções mencionadas aqui nesse versículo, há muitas outras funções na Bíblia que não são enumeradas aqui nessa nossa lição. Precisamos ver a preciosidade e a doçura da Bíblia. A Bíblia realmente é muito preciosa. É muito doce para nós. Aqui no Salmo 119, versículo 72, diz: Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. E no Salmo 19, 10 diz: São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Esses versículos revelam a preciosidade da palavra de Deus na Bíblia Sagrada, pela qual o nosso desejo é continuamente despertado. E no Salmo 119, versículo 103, para terminarmos essa primeira parte dessa lição, diz: Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Quão doces, Senhor, são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Isso revela a doçura e a amabilidade da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor.